Queridos, boa noite, graça e paz. Muito fraco. Graça e paz. Amém, amém. Quanta gente bonita. Eu não sei se eu estou me olhando no espelho, não sei se é um reflexo daqui para lá. Mas eu estou bonito, né, Hilda? Não, é o pessoal. Ok. Prazer em revê-los. Somente um aviso. Domingo que vem, uma programação especial para o Dia dos Pais. Tá bom? Os pais, os filhos tragam seus pais, vai haver sorteio, acho que de viagem, um carro. O negócio aí é violento, né? Como dizem os cariocas, o sistema é bruto. Vai ser muito bom. Se você puder, eu sei que você está cansado, mas se você colocar-se em pé, por gentileza, e abrir o texto sagrado, segundo o evangelista Mateus, capítulo 14, versos 22. O Espírito Santo está na casa essa noite. A presença dele é real. Independente da circunstância, independente do seu sentimento, ele está aqui essa noite. Deu uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Texto muito conhecido. E logo ordenou Jesus, esse mesmo episódio narrado por Marcos usa a palavra e obrigou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, logo estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ouve sua fonte, se você puder, feche os seus olhos, mais uma rápida oração. Pai, obrigado por esse dia, por esse momento que nós estamos no teu santuário. Estamos diante da tua palavra, a igreja é tua, os filhos são teus. Apesar da minha limitação física, intelectual e espiritual, preciso da tua ajuda neste momento. Me ajuda, Pai, essa é a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Antes de sentar, vire-se para alguém, dê um sorriso, ainda que a Maria diga: que bom que você veio. Pode tomar assento. Diante desse texto que nós acabamos, eu quero trazer uma rápida meditação e prometo ser bastante conciso. Coragem na crise, ou coragem na tempestade. Nós vamos analisar diante desse texto 3 aspectos que mesmo em meio a uma crise ou a uma tempestade, esses 3 aspectos irão gerar coragem na sua vida. Vai brotar coragem na sua vida no meio de uma tempestade, no meio de uma crise. A crise aqui que nós vamos citar é a crise de ordem natural, é aquela que você não provoca pelas suas próprias mãos, não? É aquela que Deus permite que você vá de encontro a ela, ou ela vem de encontro a você, para que o poder dele seja manifestado através dessa situação e você seja maduro e cresça espiritualmente.
É sobre isso, é sobre esse tipo de crise, de tempestade que nós queremos falar essa noite. O capítulo 14 de Mateus, nós vamos encontrar que não tenha sido um dia fácil para o ministério de Jesus. Jesus recebe a notícia que seu primo, João Batista, havia sido morto por ordem do império, dos governadores. Ele resolve então ficar só. A Bíblia diz que ele vai para o deserto para meditar, mas a multidão vai atrás de Jesus, né? E ele fica comovido a ver a grande multidão, começa a ministrar. Versos anteriores você vai observar que ele alimenta ali a multidão e termina o dia de Jesus após a multiplicação ali. No verso 22 você vai observar que Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. O escritor é bem enfático dizer que Jesus o que? Deu uma ordem. Ele diz que Jesus ordenou, foi uma ordem: vocês entram no barco e vão para a outra banda. Foi o que fizeram os discípulos. Aqui eu quero já começar dizendo e afirmando uma coisa que esse texto nos ensina, esse primeiro verso nos ensina, é que eles, diante de uma ordem de Jesus, eles obedeceram. A segunda coisa que me chama a atenção é que diz que eles foram o quê? Sozinhos, enquanto Jesus foi ao monte para orar. Duas coisas me chamam a atenção: Jesus se separou dos discípulos. Os discípulos estavam sozinhos. Eu quero dizer para você que Jesus se separou dos discípulos. E existem momentos da nossa vida, momentos de crise, momentos de tempestade, que por mais discípulo que você seja de Jesus, você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir que Jesus está distante de você. A segunda coisa que me chama a atenção é que um ato de obediência dos discípulos, um ato de obediência nosso, não nos vai impedir de ter tempestades e crises nas nossas vidas. Então é mentira de que problemas e situações das nossas vidas ocorrem como decorrência simplesmente de um ato de desobediência. Não é verdade. Porque nesse caso diz o texto que Jesus ordenou e eles obedeceram. Eles estavam sobre uma obediência de uma ordem de Jesus. E no entanto veio tempestade, veio crise. Então obediência não vai impedir de nós termos o que? Crises, tempestade. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que todos nós estamos sujeitos a algum tipo de tempestade, algum tipo de crise. Todos nós estamos, não é? Se você não tem crise, você está morto. Dá uma olhada para o sujeito do seu lado assim, vê se ele está respirando, não é? Todos nós estamos sujeitos. Ora, um vai ter uma crise sentimental, um vai ter uma crise existencial, um vai ter uma crise familiar, um vai ter uma crise no trabalho, um vai ter um outro tipo de crise. Tem uns que têm até crise com a sogra, mas todos nós estamos o que? Sujeitos ao quê? A crise, a tempestade. Isso é algo que é normal na nossa caminhada cristã, e como ser humano isso faz parte do nosso amadurecimento, dessa difícil escolha de ser humano. E quando nós estivermos aqui, não vai haver o que? Perfeição. Nós vamos estar sujeitos. E o que é a tempestade? A tempestade é uma situação que muitas vezes nós encaramos como os discípulos encararam nessa tempestade. Sem entender, sem às vezes você compreender, sem você perceber, você se vê no meio de uma situação em que os ventos sopram na sua vida, você perde direção, você dá 10 passos para frente, parece que dá 20 para trás, nada dá certo, tudo que você coloca a mão parece maldição. Eu quero dizer para você que não existe maldição na sua vida, nenhuma praga chega na tua tenda, você é lavado, é remido pelo sangue de Jesus Cristo, isso faz parte natural da sua vida, e quando você estiver aqui, nós estaremos sujeitos aos ventos e às tempestades da nossa vida. Isso é algo normal, é natural na nossa vida. Momento de instabilidade. Tempestade fala de instabilidade. Quando você acha, agora eu vou juntar aqueles $1000, vai, quebra o carro. Não?
Quando você fala, juntei os 2.000, aí a sogra adoece no Brasil. Momentos de estabilidade. Por uma semana você experimenta uma semana de vitória com Deus, uma semana que parece que você não sabe se o céu desceu, se você subiu até o céu, uma presença constante, doce do Espírito Santo. Mas logo na segunda-feira da semana seguinte parece que parece que o inferno quebra as portas e vem derrubando sua cabeça e tudo. Começa logo cedo quando você sai do carro. É o pneu que fura, é o patrão que nunca reclamou, reclama, é o camarada, é o filho que perturba, é o marido que resolve, né, chutar, pisar no cachorro, enfim. Instabilidade. Quero dizer para você que você não está sozinho. Não desista. Como eles não desistiram. Algo vai acontecer da parte de Deus na sua vida, em meio da sua tempestade. Diz o verso 4 que mais a quarta vigília, a vigília aqui romana, né? A vigília dos romanos se divide em 4 fases da noite: das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Ou seja, diz o texto sagrado que na quarta vigília, então algo em torno das 3 da manhã até o que? Às 6 da tarde. Quero que você entenda isso. Agora, com essa informação, se você observar no verso 23, quando eles entraram no barco era tarde, por volta aí de 6 horas da tarde. Ou seja, eles estiveram remando, eles estiveram envolvidos numa tempestade aproximadamente das 6 da tarde às 3 da manhã. Ou seja, eles estiveram no meio dessa tempestade quase toda a noite. Interessante que na quarta vigília, nós vamos aqui um pouquinho para frente. Interessante que a Bíblia diz que Jesus subiu no monte. E Jesus tinha conhecimento do que estava passando com os seus discípulos. Ou vocês acham que não? Ele sabia ou não? Afinal, ele tinha tido a ideia e o mandamento para eles irem. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo Jesus tendo conhecimento, passou-se a primeira vigília, passou-se a segunda vigília, passou-se a terceira vigília, e eles no meio da tempestade, diz que o vento lhe era contrário, e Jesus não apareceu. Então eu quero dizer para você que aqui, que no auge da tempestade, no auge da noite, a noite na simbologia bíblica fala do que? Fala de choro, não é assim? O choro dura uma noite. Noite fala de choro, noite fala de solidão, noite fala de desespero. Nesse contexto aqui, eles estavam batalhando contra uma situação que não era gerada por eles, desde as 6 da manhã, e já eram quase manhã do outro dia, entre 3 e 6 horas da manhã. E eles ali, no auge da tempestade, no auge do cansaço, no auge do esgotamento, no auge do choro, no auge dos porquês sem resposta, no auge das lágrimas, no auge do desespero, diz a minha Bíblia que Jesus dirigiu-se para eles no meio do mar. O que eu quero dizer para você é que no meio da crise pode te faltar muita coisa, mas não vai te faltar a presença de Jesus Cristo na sua vida. É o primeiro aspecto, a presença de Jesus. Diz o texto sagrado que na quarta vigília dirigiu-se Jesus para eles. Eu quero dizer para você que Jesus não pode não aparecer na primeira vigília, Ele pode não aparecer na segunda vigília da sua tempestade, Ele pode não aparecer na terceira vigília, mas você não vai morrer na quarta vigília, porque Ele vai aparecer na sua vida. Eu quero dizer para você que aqui está o primeiro aspecto. Pode te faltar os amigos, pode te faltar dinheiro,
pode te faltar respostas, mas não vai te faltar a presença de Jesus. Ele diz lá em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que quer dizer isso? Ele está com você na segunda-feira, Ele está com você na terça-feira, Ele está com você na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, e Ele continua na segunda-feira, porque Ele é Deus presente. Ele é Jeová Chama, o Deus que está presente. Quer dizer para você, ainda que você não sinta, ainda que a noite seja escura, ainda que você não veja, não desista. A presença de Jesus é na sua vida, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus vinha caminhando por cima do mar, verso 25, não ainda. Mas a quarta vigília dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Interessante que me chama a atenção aqui é que o que causava a tempestade na vida dos discípulos era justamente o que Jesus caminhava por cima. Entendeu aí ou não? O que causava a tempestade na vida dos discípulos era justamente o que Jesus caminhava por cima. Esse caminhar por cima, na linguagem e na poesia, tanto grega como hebraica, os pés, ou a postura de estar em pé, é postura de domínio. Lembra que o Senhor diz que Ele tem o quê? A terra por os seus. Isso quer dizer o quê? Domínio. O que eu quero dizer para você nessa noite, que você entenda que o que causa a sua tempestade, Ele tem domínio sobre essa situação. Ele tem domínio sobre essa situação. Na verdade, eu não sei como Ele fez para romper, mas eu quero que você por um instante viaje comigo. Jesus, o Deus presente, caminhando por cima dos mares, sem tocar os pés na água, caminhando como mostrando para mim e para você que não importa a tempestade na sua vida, Ele tem domínio sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. Verso 26: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou não tema. Queridos, somente a presença de Jesus para as nossas vidas é suficiente para nós termos calmas em qualquer situação, em qualquer crise, porque só a presença dele já é garantia de vitória. Só a presença dele já é garantia de vitória. O problema é que nós focalizamos tanto a crise, focalizamos tanto os nossos problemas, que nós esquecemos de que Jesus está presente conosco. Mas a mensagem que Ele tem para nós esta noite é: não tem mais. I'm here. Ele está presente. Não tema. Ou seja, não deixe o medo dominar você. Eu estou aqui. Não se sinta sozinho. I'm here. Não se sinta frustrado. I'm here. Não se sinta desamparado. Eu estou aqui. Verso 28: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Uau! Uma outra coisa que nós precisamos aprender essa noite é que quando Jesus aparece, Jesus não aparece por apenas aparecer, para marcar cartão. Quando Jesus aparece, algo acontece. Algo acontece quando Jesus aparece. Quero dar uma parada nesse verso 28 e quero chamar a sua atenção. Entenda que esse diálogo entre Jesus e Pedro, a tempestade não havia o quê? Passado. Tudo isso está no meio de uma tempestade ainda. O vento não cessou, o
o mar não se acalmou, a chuva, se houve chuva, não cessou. Essa tempestade está ocorrendo. Jesus está caminhando por cima das ondas do mar, no meio dessa tempestade. Pedro começa a tratar esse diálogo com Jesus, e a tempestade continua ativa. Segunda coisa que eu quero que você chame a atenção nesse verso é que Jesus disse assim: Senhor, se és tu, eu irei. Não, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, Senhor, se és o Senhor, envia uma palavra, e sobre a tua palavra eu vou. Uau, entendeu aí ou não? Senhor, se és tu, eu vou. Senhor, se és tu, manda-me, ou seja, manda uma palavra, diz alguma coisa, e eu sobre a tua palavra irei contigo. Meu Deus. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo para o Senhor era: Senhor, se é o Senhor que está comigo no meio dessa tempestade, provê para mim um caminho para ir ter contigo no meio da tempestade. Provê para mim fazer o que o Senhor está fazendo no meio da tempestade, mas sobre a tua palavra. O que eu quero dizer para você é que o segundo aspecto, no meio da crise pode te faltar alguma coisa, mas não vai te faltar a provisão de Deus. Deus vai prover um caminho, Deus vai prover uma saída, Deus vai prover uma resposta. Ele não é somente Jeová Shammah, Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê nas nossas vidas. E Senhor, sobre a tua palavra, manda-me ter contigo, provê um caminho no meio da tempestade. Que ele disse para Pedro, ele disse: Pedro, vem. Vem. Segundo aspecto que gera coragem. O primeiro é a presença de Jesus. O segundo é a provisão de Jesus no meio da tempestade. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. O que Pedro andou depois que ele desceu do barco foi o que? A provisão. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Foi sobre esse comando, foi sobre essa palavra de Jesus. E aqui está o segredo para nós. No meio de uma tempestade, não tente resolver pelas suas próprias forças, pelas suas forças intelectuais, pelas conexões que você tem. Só caminhe no meio da tempestade sobre uma palavra dele, porque aí você vai estar seguro sobre a palavra dele, que a palavra dele é fiel. Amém? Agora diz o texto sagrado, e aqui eu já estou conjecturando. Imagine agora os discípulos no meio da tempestade. Vocês conhecem Pedro? Pedro é aquele camarada que falava demais, falava na hora errada, ele era afoito, era o primeiro a chegar, tinha aquele temperamento, não é, gente? Gostava de causar, Deus criou ele daquela forma. Agora imagine os discípulos observando Pedro e falando: meu Deus, lá vai o Pedrão. Pedrão, faz tempo que você não nada, olha a tempestade, o que você vai fazer, Pedrão? Bom, o Pedrão já vai dar mais um daqueles furos. Desliga a câmera, no filme senão vai virar pegadinha. Não? Pedrão, você está meio velho, cuidado. No meio da tempestade, o que não vai faltar na sua vida e na minha vida são palpiteiros espirituais, dando um palpite sobre a sua vida espiritual, sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas eu quero dizer para você que a experiência espiritual que Deus quer que você tenha no meio da crise é entre você e Ele. Agora, no meio da crise você tem uma opção: ou você escuta os palpiteiros ao espiritual, ou você escuta o mestre dos mestres dizendo para você: vem caminhar comigo, venha ter uma experiência nova comigo, venha caminhar comigo no meio da tempestade. Porque palpiteiro espiritual, o que não falta? O que não falta é nego querendo ensinar você o que você tem que fazer no meio da crise.
Mas eu vou falar um negócio pra você essa noite. Saia daqui ouvindo o que ele tem a dizer para você. Vem, pode caminhar comigo no meio da tempestade. Para você andar na provisão de Deus, você vai ter que descer do barco. O pessoal diz que é um barco pequeno, mas para caber 11 ou 12 pessoas, 13 pessoas, não creio que era uma embarcação pequena. A Bíblia diz que ele desceu do barco. E eu quero aqui chamar a sua atenção que para você andar na provisão de Deus, no meio da tempestade, você tem que descer de certas amizades, você tem que descer de certos palpiteiros, você tem que descer de certa religiosidade, você tem que descer de certas tradições, você tem que descer de certos tipos de influências, você tem que se livrar de certos tipos de experiência, você tem que descer de certos tipos de passado. Você tem duas opções hoje: ou você fica no barco, ou você desce e começa a caminhar na provisão de Deus no meio da tempestade. Verso 30: mas sentindo o vento forte e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ué, não é engraçado que em 1 minuto Pedro estava desafiando a força da natureza, andando na providência de Deus, andando sobre a palavra de Jesus, e no minuto seguinte tudo foi para o beleléu, né, dona Gina? Pode dizer que não foi para o brejo. Não é engraçado que logo parece que após uma vitória nós somos tendenciosos a ter um grande fracasso? Qual foi o problema? Duas coisas aqui eu quero chamar a sua atenção. Primeiro é o seu sentimento. Diz o texto sagrado: e sentindo o vento. Cuidado com os sentimentos. Por quê? Porque os seus sentimentos, eles são reflexos do seu mundo exterior. Pode trazer uma resposta, mas os seus sentimentos, eles podem te trair. Você pode sentir hoje e não sentir amanhã. Você pode sentir agora e voltar a sentir só daqui 3 semanas. Os seus sentimentos, eles mudam. Eles são volúveis, né? Ou seja, o sentimento é factíveis a mudar. Outra coisa que eu vejo aqui é a experiência. Às vezes nós nos garantimos a nossa experiência. Pedro era um pescador o quê? Experiente. Essa tempestade talvez não era a primeira tempestade. Não. Mas eu quero dizer para você que em muitas situações da nossa vida, a nossa experiência, elas não vão valer de nada. Absolutamente nada. Porque Deus é um Deus de novidade. Ele permite situações novas todos os dias da sua vida. Agora, o que eu quero dizer para você é que, e sentindo o vento, o sentimento pode mudar. Sabe uma coisa que não muda? É a palavra. Ou seja, independente de você sentir ou não sentir, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. A palavra dele não volta vazia, a palavra dele é eterna. Então você não deve, no meio da crise, se basear nos seus sentimentos, porque os seus sentimentos podem falhar, mas se baseie na palavra. E Pedro esqueceu de que ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Ele trocou a palavra de Jesus pelo sentimento dele. A Bíblia diz que ele começou o que? A afundar. Agora, algo que eu acho lindo nisso é quando você às vezes faz uma escolha errada, igual ele esqueceu da palavra, deixou o sentimento dominar. Diz que o Deus, ele começou o que? A afundar, né? Ele não afundou, como diz alguns pregadores aí, viu? Diz que Pedro afundou, não. Diz que ele começou. Meu Deus, ele começou. Você acha que o mestre tira você do barco e vai deixar você afundar? Você acha que ele te salva, te redime, para depois deixar você sozinho, largado, abandonado? É mentira do diabo. A Bíblia diz que quando ele começou a afundar,
Você pode fazer o que ele fez. Nós podemos fazer. Diz que ele gritou: Senhor, o quê? Salva-me. Ele não afundou, ele começou a afundar. Então, vendo o perigo iminente de ele ser submergido pela água, diz que ele falou que agora é o seguinte: só tem uma esperança, só tem uma saída para mim. Eu não quero saber se eu sou pescador, eu não quero saber se eu sei nadar, eu não sei se eu estou no nível do Phelps, eu não quero saber dessa experiência. Eu quero abrir mão da minha experiência e eu quero gritar para alguém que fez o mar, alguém que criou a natureza, alguém que me criou e tem o controle e o domínio de toda a situação: Senhor, salva-me. Eu quero dizer para você que no meio da crise, se você não tiver mais nada para fazer, faça uma coisa: grite: Senhor, salva-me, e Ele irá salvar você. Diz o texto, verso 21, e logo Jesus estendeu a mão e o quê? O segurou. Foi quantos segundos depois? Logo. Logo. Ele não vai deixar você se afundar. Ele não vai deixar você se afundar. Essa é uma palavra profética para alguém esta noite. Ele não vai deixar você afundar. Ainda que as ondas, ainda que a circunstância, ainda que os amigos, ainda que o diabo, ainda que o inferno se levante contra a sua vida, você não vai morrer afogado. Nessa tempestade você não vai morrer. Vai se cumprir na sua vida Filipenses capítulo 1 e 6, quando Paulo diz: eu estou cego, eu tenho certeza, é isso mesmo. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode repetir como Davi disse no Salmo 118, 17: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu quero dizer para você que essa tempestade não vai te matar. Você não vai afundar nessa tempestade. Eu diz o que ele sabe, o segurou. E diz o texto sagrado, o último verso: ei, detalhe, não acabou a tempestade. Você pensa que acabou a tempestade? Tudo isso no meio da tempestade. No meio da tempestade Ele vai te segurar. Ele vai te segurar. Diz o Deus sagrado, no verso 31, a última parte diz assim: e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitos pregadores de que Jesus deu uma bronca nele. E Jesus, né? Como diz lá em São Paulo, deu uma bambuzada na orelha do camarada. Não é o que o escritor diz. Porque o verbo diz aqui: e disse-lhe. Se fosse uma repreensão, estava escrito assim: e repreendendo. Ok? Concorda comigo ou não? Ele diz: e disse. Um tete a tete. Só os dois. Pedrão, aconteceu? Por que você duvidou? Observe que Jesus não deu uma bronca, né, nele. Que o mestre estava tentando ensinar para Pedro era Pedro. Se eu estiver perto de você, na sua tempestade, você não precisa se preocupar, porque eu não vou deixar você afundar. O que Jesus estava tentando ensinar para ele, diz: olha, Pedro, nas tempestades da vida, nas crises da vida, você, comigo, pode andar por cima daquilo que para os outros é motivo deles afundarem. Se for outras pessoas, Pedro, nessa tempestade aqui, eles afogam, eles morrem, mas você não, porque a diferença entre eles e você é que eu estou com você, eu estou próximo de você. Por isso nessa noite eu reitero para você que você não vai afundar, essa tempestade não vai dominar a sua vida. Fique em pé neste momento. Três aspectos que geram coragem na tempestade. O primeiro é a presença de Jesus.
ainda que você não sinta, ainda que você não veja, Ele está presente na sua vida. O segundo aspecto que vale a pena você não desistir é a provisão. Ele vai prover uma porta para você, Ele vai prover uma cura, Ele vai prover uma resposta, Ele vai prover um milagre na sua vida, Ele vai prover uma saída. Eu não sei a sua tempestade, mas Ele vai prover na sua vida, porque Ele não é somente Jeová Shammah, o Deus que presente está, mas Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. O terceiro aspecto é El Elyon, o Deus Todo-Poderoso. Por que isso? Porque diz o verso seguinte, diz que quando eles subiram no barco, diz que a tempestade se acalmou. O que eu quero dizer para você nessa vida, nessa noite, é que a minha, a nossa tempestade, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela tem um fim, porque Ele domina sobre todas as tempestades da nossa vida. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias da sua vida. Ele é Senhor da história, Ele tem controle, Ele é El Elyon, o Deus Todo-Poderoso. Agora, depois dessa tempestade, que você pensa que é para te destruir, não é não. É para você ter experiência com Deus, é para você ter uma experiência pessoal com Deus que você nunca teve. Viaja comigo rapidinho, já estou encerrando. Imagina os discípulos lá na frente conversando. Rapaz, eu tive uma experiência tremenda. Eu orei, Deus curou. Rapaz, eu orei, demônios foram expulsos. Eu preguei e várias pessoas se converteram. Aí levanta Pedro e fala: eu fiz tudo isso, mas só eu andei sobre as águas. Uma experiência única. De todos os apóstolos que andaram com Jesus, só ele teve a experiência de ser seguro pela mão de Jesus no meio de uma tempestade. O que me chamou a atenção é, na hora que Jesus segurou na mão dele, com licença aqui, segurou na mão dele, fica difícil para mim crer que Jesus pegou Pedro no colo. Não, mas Jesus segurou na mão, diz que ele o segurou, e no meio da tempestade, diz que os dois voltam para o barco. No meio da tempestade, Ele vai segurar na sua mão, e uma vez que Ele segura, Ele só te leva para um lugar seguro, Ele não te deixa no meio da tempestade. Por isso eu quero dizer para você que essa tempestade na sua vida, ela é temporária, porque você tem nada menos, nada mais do que o Todo-Poderoso com você no meio da tempestade. Curva sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, ó Deus, por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Deus, são tantas tempestades que às vezes nós queremos desistir, ó Pai. Mas obrigado porque o Teu Espírito essa noite vem recordar que nós não estamos sozinhos nessa tempestade. O Senhor está. Por isso nós queremos Te adorar, Senhor, nessa noite, que nós não estamos sozinhos. Nós iremos cantar essa noite. Se o sol se põe, a noite chega, Tu és. Receba o conforto do Espírito Santo enquanto você canta. O Espírito Santo irá ministrar sobre a sua vida neste momento, que você não está sozinho. Teu abrigo,
Abra sua Bíblia, por gentileza, livro 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. O Velho Testamento, ele trouxe para o povo muitas ordenanças. Mas o Novo Testamento, através de Jesus, ele nos deixou 2 ordenanças: batismo e ceia. 2 ordenanças que Jesus nos deixou. A ceia que nós fazemos nesta noite não é a ceia da igreja Vida Abundante, porque nenhuma igreja tem ceia. A ceia é de Cristo. Isso quer dizer que independe da denominação que você é, você pode participar da ceia do Senhor. Versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós não aconselhamos quem não teve uma experiência verdadeira com Cristo. Eu não aconselho quem não teve uma experiência verdadeira com Cristo, está com Cristo no coração de verdade, a participar da ceia, para não cair nessa palavra de não entender, não discernir o corpo e, consequentemente, tomar o cálice indignamente. Agora, eu não posso saber o seu coração, mas Deus pode. Deus pode saber o seu coração. Nós estamos convidando aquelas pessoas que ainda não se batizaram e gostariam de se batizar. Seria um bom momento você decidir nesta noite se batizar. E nós então estamos providenciando instruir você até você passar pelas águas. No versículo 26, ou melhor, 27, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Primeiro ponto: não há ninguém digno de participar da ceia do pão e do vinho do corpo do Senhor. Ninguém é digno. Todos nós nos tornamos dignos em Cristo Jesus e por meio dele, porque sem ele nada somos, nada podemos fazer. Então, olha, esse participar indignamente é aquela pessoa que faz pouco caso do que Cristo fez na vida dele. Esse participar indignamente quer dizer é servil, é desprezível, é torpe, é inconveniente, é impróprio. Então, olha, é por isso que nós aconselhamos você a aceitar a Cristo, a decidir pelo batismo,
porque o batismo também não salva, mas quando você decide se batizar, é porque você já decidiu por Cristo, e é Ele que salva, e Ele ordenou que nós nos batizássemos no nome dEle. Entendeu? Então, olha, é muito importante você participar da ceia, mas de forma digna. E que forma digna é essa? Com todo carinho por Cristo, com todo respeito por Cristo, com todo amor por Cristo, com tudo por Cristo. Se não for assim, estamos indignamente. Pastor Paulo, por gentileza, vem me ajudar aqui. Vamos servir os elementos. Quero que você ore pedindo a Deus a bênção sobre os elementos representados aqui, o pão e o suco de uva. Depois nós vamos, como que nós vamos proceder? Fila por fila? Mulher primeiro, depois os homens. Nós podemos servi-los? Então, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós. E ao findar desse dia, nós podemos adentrar este lugar, este recinto que foi consagrado a culto ao Teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, desde já, porque o Senhor um dia nos resgatou também, assim como o Senhor pôde segurar pela mão do apóstolo Pedro. O Senhor também nos segurou, e o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos socorrido em meio às tempestades da vida, da qual nós enfrentamos. Pai, nós temos passado por lutas, por dificuldades neste país, mas nós sentimos a Tua presença gloriosa conosco. Queremos pedir ao Senhor que agora, Senhor, venha sondar os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, participar desses elementos dignamente. Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênção. Ao ingerirmos esses elementos, Ele possa, ó Deus, dissolver em nossa vida para fazer a diferença no meio em que vivemos. Prepara, ó Deus, cada coração. Se há alguma coisa, ó Deus, está na mente dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, que possa ser sanado agora em nome de Jesus, na confiança de que o Senhor é poderoso para nos perdoar de todo o nosso pecado. Pai, nós queremos nesta hora consagrar esses elementos em nome de Jesus, e que cada um, Senhor, possa fazer isso na memória de que nós estamos fazendo isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Ajuda-nos, ó Deus, nesta comunhão uns com os outros, nesta participação desses elementos, e que Ele faça a diferença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar passando e você, segundo, aí você vai pegando. Amor
meu Senhor Jesus. Oh, graças, 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 Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Declare mais uma vez bem forte. Graças, 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 Senhor. Obrigado, Deus. Graças, Deus, Senhor Jesus. Oh, meu Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, Deus, Senhor Jesus. Oh, graças. Naquela mesma noite, Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos e disse: Comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Em memória de Cristo, comamos o pão. Também Jesus tomou o cálice e disse aos seus discípulos: Tomai, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi feita por vós. Lembrando de Cristo, do seu sacrifício eterno, tomemos o cálice. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, participarmos desse momento tão bom, tão gostoso, tão importante. Deus vos abençoe. Os avisos já foram dados, eu creio que não temos mais avisos. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. João diz assim: olha, que a graça de Cristo Jesus seja com todos vós. Deus nos abençoe, não?